Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que me deixa um tanto curioso e, vou confessar, um pouco apreensivo também. A relação entre as narrativas de alienígenas e a Bíblia. É um tema que realmente instiga a imaginação. Nos leva a questionar o que sabemos sobre a história da humanidade e até mesmo sobre nós mesmos. Exatamente. E quando a gente fala dessa relação, é quase impossível ignorar a teoria do astronauta antigo. Essa que sugere que a humanidade, como a gente conhece, seria resultado da intervenção, quem diria, de seres extraterrestres. É uma ideia que, para muitos, parece absurda, mas ao mesmo tempo encontra eco em certos mistérios, em lacunas históricas que a gente ainda não conseguiu explicar completamente. E essa busca por respostas para as origens da humanidade, isso é algo que nos acompanha desde sempre, né? A teoria do astronauta antigo, por mais controversa que seja, nos convida a repensar o papel da humanidade no universo, a considerar a possibilidade que não estejamos sozinhos. Sem dúvida. E é esse convite à reflexão que torna esse tema tão fascinante. O que me intriga é que, de um lado, a gente tem a narrativa bíblica, com a sua visão da criação, da história da humanidade. E, de outro, temos essa teoria que meio que desafia essa narrativa tradicional. É importante a gente lembrar que a Bíblia, ao longo dos séculos, ela tem sido interpretada de diferentes maneiras. Existem diversas correntes de pensamento dentro do cristianismo. Com certeza. E é por isso que hoje, com a ajuda do nosso especialista, a gente vai tentar entender como a Bíblia se posiciona diante de temas como a existência de vida extraterrestre. E, mais especificamente, como ela pode nos ajudar a interpretar a teoria do astronauta antigo. Acho fundamental a gente entender, antes de tudo, o contexto histórico e cultural em que a Bíblia foi escrita, né? A gente está falando de textos, ora, milenares, produzidos numa época em que a compreensão do universo era muito diferente da que a gente tem hoje. Concordo plenamente. E para a gente começar a desvendar esse enigma, acho que seria interessante a gente analisar alguns dos argumentos que sustentam a teoria do astronauta antigo. Por exemplo, como explicar construções megalíticas, como as pirâmides do Egito ou os desenhos gigantes no deserto de Nazca. Seriam essas evidências de uma tecnologia avançada trazida por seres de outros planetas. A teoria do astronauta antigo se apoia na ideia de que certas realizações do passado, como as que você mencionou, seriam impossíveis de serem alcançadas com as tecnologias que, a gente acredita, os povos antigos possuíam. Daí a hipótese de que eles teriam recebido ajuda externa, de seres extraterrestres. E a Bíblia? Como se posiciona diante dessa ideia de que a humanidade teria recebido ajuda externa para alcançar certos feitos? A narrativa bíblica, em Gênesis, atribui a criação do mundo e da humanidade a Deus. Ou seja, a Bíblia apresenta uma visão da criação que difere da proposta pela teoria do astronauta antigo. Mas e se a gente considerar a possibilidade e se a intervenção divina e influência extraterrestre não forem necessariamente excludentes? Essa é uma questão complexa e exige uma análise cuidadosa. Afinal, estamos falando de duas perspectivas diferentes, cada uma com suas próprias premissas e interpretações. E é justamente essa a beleza do nosso mergulho profundo de hoje. Estamos aqui para explorar essas diferentes perspectivas, para questionar, para analisar e para, quem sabe, a gente chegar a novas compreensões sobre esse tema tão intrigante. É importante a gente lembrar que o conhecimento é uma jornada, não um destino. E nessa jornada a gente está aberto a descobrir novas ideias, a rever nossas crenças, a expandir nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele. E já que falamos em jornada, acho que seria prudente a gente fazer uma breve pausa para respirar, assimilar tudo que a gente discutiu até aqui. Voltamos em breve para continuar explorando a relação entre a Bíblia e a teoria do astronauta antigo. Fiquem com a gente. De volta ao The Deep Dive. E prontos para continuar nossa imersão nesse tema que, como a gente viu, nos instiga a questionar o que a gente sabe sobre o passado. E, quem sabe, até vislumbrar novas possibilidades para o futuro, né? Pois é, antes da pausa a gente estava explorando as diferentes perspectivas da narrativa bíblica e da teoria do astronauta antigo, né? Principalmente sobre as origens da humanidade. Uma das perguntas que ficou operando no ar é: será que essas duas visões, elas são realmente irreconciliáveis? É interessante a gente observar que dentro da própria Bíblia, a gente encontra passagens que, para alguns, podem sugerir a presença de, sei lá, seres celestiais, ou de eventos extraordinários que, à primeira vista, desafiam a nossa compreensão convencional, né? É verdade. Lembra, por exemplo, do relato da destruição de Sodoma e Gomorra, lá no livro de Gênesis. Alguns interpretam esse evento como uma possível evidência de intervenção extraterrestre, por causa da descrição, né? De fogo e enxofre caindo do céu. Essa é uma passagem que, ao longo dos séculos, tem sido objeto de diversas interpretações, né? Mas é importante a gente analisar o texto dentro do seu contexto histórico e literário, né? Considerando as diferentes camadas de significado que ele pode conter. Ou seja, a gente precisa ter cuidado, né? Cautela ao interpretar passagens bíblicas como evidências literais, digamos assim, de eventos históricos.
principalmente quando se trata de temas como a existência de vida extraterrestre. Exatamente. A Bíblia, como um texto sagrado, possui uma linguagem rica em simbolismos, em metáforas, e é fundamental que a gente leve isso em consideração ao interpretá-la. E como a gente pode aplicar esse mesmo cuidado, esse discernimento, ao analisar, por exemplo, a teoria do astronauta antigo? Afinal, ela também se baseia em interpretações, de evidências arqueológicas e históricas. A teoria do astronauta antigo, assim como qualquer outra teoria, ela precisa ser analisada com rigor científico, buscando evidências concretas que a sustentem. A gente precisa tomar cuidado para não cair na armadilha de interpretar qualquer mistério ou lacuna histórica como prova da intervenção extraterrestre. Mas, e se, por um momento, a gente abrir nossas mentes para a possibilidade, E se a teoria do astronauta antigo tiver algum fundo de verdade? Quais seriam as implicações disso para a nossa compreensão da história da humanidade? Do nosso lugar no universo? Seria, sem dúvida, uma mudança de paradigma radical. A gente teria que repensar tudo que a gente sabe, Sobre o passado, sobre as origens da civilização, sobre a evolução da espécie humana e sobre a nossa relação com a fé. Se a humanidade fosse resultado da intervenção extraterrestre, qual seria o papel da divindade nesse processo? Essa é uma questão, sem dúvida, complexa e que, com certeza, geraria muitos debates, muitas reflexões. Afinal, a fé ela se baseia na crença num poder superior, numa força criadora que está além da nossa compreensão. E se essa força criadora, em vez de se manifestar diretamente, digamos assim, tivesse delegado, outras inteligências, quem sabe extraterrestres, a tarefa de dar o pontapé inicial na vida na Terra, seria essa uma possibilidade que a gente poderia conciliar com a fé? É uma hipótese intrigante, sem dúvida. Mas, como a gente já conversou, é preciso ter cautela para não cair em especulações infundadas. A fé ela se baseia na crença. E a crença, por sua vez, ela deve estar alicerçada em algo que nos dê segurança, que nos traga paz de espírito. E será que essa busca por respostas fora da esfera da fé, como a busca por vida extraterrestre, não seria em si uma manifestação dessa necessidade humana, de encontrar um sentido para a existência? É possível que sim. Afinal, o ser humano é, por natureza, curioso, questionador. É ávido por desvendar os mistérios do mundo que o cerca. E essa busca por respostas, essa sede de conhecimento, pode nos levar por diferentes caminhos, uns mais tradicionais, outros mais ousados, E nesse nosso mergulho profundo de hoje, a gente está explorando desses caminhos mais ousados, questionando o que a gente sabe, abrindo nossas mentes para novas possibilidades, buscando, acima de tudo, ampliar nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. É uma jornada fascinante, sem dúvida. E como em toda jornada, o importante é a gente manter a mente aberta, o espírito crítico e a disposição para aprender e evoluir com cada nova descoberta. E por falar em descobertas, acho que a gente está pronto para a última etapa da nossa imersão nesse tema tão instigante. Na próxima parte, a gente vai explorar as possíveis implicações da teoria do astronauta antigo para o futuro da humanidade. É claro, para nossa relação com a fé. Não percam. E aqui estamos nós, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo no The Deep Dive. A gente explorou as diferentes perspectivas da narrativa bíblica e da teoria do astronauta antigo, questionamos as evidências, abrimos nossas mentes para novas possibilidades. E agora, nessa reta final da nossa jornada, a pergunta que fica é: para onde vamos a partir daqui? Uma das coisas que a teoria do astronauta antigo nos convida a fazer é olhar para o futuro com, um senso de curiosidade e talvez de humildade também. Quer dizer, se de fato a história da humanidade for mais complexa do que a gente imaginava, se a nossa civilização teve influências que a gente ainda está longe de entender, isso nos coloca numa posição de aprendizes, de exploradores em busca de novas verdades. É realmente fascinante pensar que, em pleno século XXI, a gente ainda está buscando respostas para as grandes questões da humanidade. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? A teoria do astronauta antigo, por mais controversa que seja, ela reacende essa chama da busca, nos impulsionando a questionar o que a gente pensava que sabia e a olhar para o futuro com senso de admiração e, quem sabe, de apreensão. Essa busca, essa necessidade da gente encontrar respostas nos leva de volta à fé. Afinal, a fé em suas diversas formas, ela sempre esteve presente na história da humanidade, como uma bússola, um farol, a nos guiar em meio às incertezas da vida. E nesse contexto, a teoria do astronauta antigo nos coloca diante de um desafio: como conciliar a fé com a possibilidade da história da humanidade ser diferente daquela que nos foi transmitida pela tradição. Talvez a resposta esteja em reconhecer que a fé ela não é um conjunto de dogmas imutáveis, mas sim uma jornada de busca, de questionamento, de constante aprendizado. A fé, em sua essência, nos convida a abrir o coração para o mistério, para o desconhecido, para aquilo que está além da nossa compreensão. E a teoria do astronauta antigo, com todas as suas controvérsias e especulações, nos leva justamente a esse ponto, O reconhecimento de que a gente ainda tem muito a aprender sobre o universo e sobre o nosso lugar nele. Exatamente. A busca por vida extraterrestre, a exploração espacial, a investigação de mistérios arqueológicos, tudo isso nos impulsiona a expandir os limites do nosso conhecimento,
a repensar o que a gente acreditava ser verdade. E nesse processo de descoberta, a fé pode ser um guia, uma fonte de inspiração, de esperança. Afinal, a fé nos convida a acreditar que, mesmo diante do desconhecido, existe um propósito, um sentido para a nossa existência. E quem sabe, nesse futuro que se descortina diante de nós, a gente possa encontrar respostas para as grandes questões que nos afligem, né? Respostas que nos levem a uma compreensão mais profunda da nossa própria humanidade e da nossa conexão com o universo. Que essa seja então a mensagem final do nosso mergulho profundo de hoje. A busca por conhecimento, a abertura para o novo e a fé como um guia em meio às incertezas da vida. E que a gente continue a explorar, a questionar, a buscar, sempre com a mente aberta e o coração receptivo ao mistério, à beleza do universo que nos cerca. E assim, chegamos ao fim de mais um The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada de descobertas e reflexões. Até a próxima!